Nós dizemos que um vetor V é a combinação linear de um conjunto de vetores V1, V2, V3 até Vp, se ele pode ser expresso com uma expressão desse tipo aqui. O V é igual a T1V1 mais T2V2 mais TPVP, onde os T's são números reais e os V's são os vetores do conjunto de vetores. O exemplo é o vetor 3, 3, ele é a combinação linear do 1, 1 e do menos 1, menos 1. Por quê? Você pode escrever o 3, 3 como 3 vezes o 1, 1 mais 0 vezes o menos 1, menos 1. Aqui vai anular as entradas, 0, 0, 0. E aqui multiplicando 3 em cada entrada dá 3, 3. Então você tem essa identidade. Mas nota que você pode escrever esse mesmo vetor com combinação linear desses dois de outra forma. Como 1 vez 1, 1 menos 2 vezes menos 1, menos 1. Porque vai dar 1 menos 2 vezes menos 1 dá 2, então 2 mais 1, 3. E mesma coisa para a segunda entrada. 1 menos 2 menos 1 dá 3. Então, a representação de um vetor como combinação linear de outros vetores não é única. Pode ter mais de uma representação. Então, aqui esses números 3 e 0 estão fazendo papel de T1 e T2. E aqui o 1 e menos 2 também estão fazendo papel de T1 e T2. E os vetores V1 e V2 é o 1, 1 e o menos 1, menos 1. Por outro lado, o vetor 3, 4, ele não pode ser escrito como combinação linear do 1, 1, menos 1, menos 1. Por quê? Se você fizer uma combinação linear desses dois, t vezes o primeiro mais s vezes o segundo, você vai obter essa expressão aqui, t menos s nas duas entradas. E t menos s igual a 3, 4, significaria que t menos s é igual a 3 e t menos s é igual a 4 simultaneamente, que é impossível. Então, o lado direito é sempre diferente do lado esquerdo. Então, esse vetor aqui, ele não pode ser escrito como combinação linear desses dois vetores. Baseado nessa definição de combinação linear, a gente define a ideia de espaço gerado por um conjunto de vetores, que nada mais é que o conjunto de todas as combinações lineares de V1, V2 até Vp. Existe uma notação especial para isso, que é esse colchete. Colchete V1, V2, Vp é o espaço, é a combinação linear de todos desses vetores, e isso é o espaço gerado por esses vetores. Em inglês a gente chama isso de span, também é outra notação usada em alguns livros, aparece isso. E se um certo conjunto S é igual ao espaço gerado por um conjunto de vetores, a gente diz que esse conjunto gera ou é gerador do S, do conjunto S. Por exemplo, como é que a gente determina se esse vetor aqui pertence ao espaço gerado por esses dois vetores? A gente tem que ver se ele pode ser escrito com combinação linear dos dois. Então a gente tenta resolver isso aqui. 1, 2, 3. Será que 1, 2, 3 é igual a S vezes o primeiro mais T vezes o segundo? Para resolver isso, a gente iguala a coordenada entrada a entrada. Então vão dar 4 equações lineares. Né? A primeira equação é 1 igual a S mais 2T. Está aqui, 1 igual a S mais 2T. A segunda é 2 igual a S vezes 1. S mais 0T. A terceira, todas as entradas estão 0, e a quarta entrada é 3 aqui é 2S e aqui é T. Então 3 igual a 2S mais T. Então estão aqui as 4 equações, uma correspondente a cada entrada do vetor. E aí a gente tem que resolver esse sistema linear de 4 equações. Bom, aqui você tira o valor de S, que é igual a 0. Essa equação 0 igual a 0, você não precisa se preocupar com ela, é sempre verdade. Com o valor de S aqui, você substitui aqui e acha o valor de T, botando S igual a 2, passando para lá. Você vai concluir que o T é igual a menos 1, e aí você verifica se essa equação é satisfeita com S igual a 2 e T igual a menos 1, que é verdade, 2 menos 1 igual a 3. Portanto, a solução é S igual a 2 e T igual a menos 1, vai satisfazer as 4 equações, e a gente conclui que, de fato, esse vetor pertence ao espaço gerado por esses dois vetores. Quando, geometricamente, você pegar um vetor, esse vetor vermelho, e olhar o espaço gerado, vai ser a combinação linear de um único vetor, então isso vai dar os múltiplos dele, então vai dar uma reta, né, se o vetor for não nulo. Se você pegar dois vetores numa situação típica, dois vetores que não estão na mesma direção, caso típico, como está aqui, e fizer a combinação linear deles, como a gente já viu anteriormente, isso vai gerar um plano. E no caso de três vetores, também numa posição típica, eles vão gerar um espaço, né, um objeto tridimensional. Então esses são os casos típicos. No entanto, você pode ter o caso de dois vetores que são colineares, estão na mesma direção, com esses dois vermelhos aqui. Combinações lineares desses vetores vão permanecer nessa reta.
E também você pode pegar 3 vetores que são coplanares, estão no mesmo plano. Então a combinação linear deles vai se manter no mesmo plano. Então esses são os casos em que existe uma redundância. Aqui, apesar de ter 2 vetores no espaço gerado, o que você obtém é uma reta, não é o caso típico que é um plano. E aqui, apesar de ter 3 vetores, o conjunto, o espaço gerado, ele não é algo de dimensão 3, é algo de dimensão 2, é um plano. E aí a gente formaliza essa ideia de redundância, assim, a gente diz que um vetor é a combinação linear dos demais. Então, esse VK é a combinação linear dos outros. Você vê que esse somatório aqui envolve todos os vetores, exceto o próprio K. Esse diferente aqui, esse somatório. Então, para dar um exemplo, o V3 vai ser a combinação linear dos demais se ele for escrito dessa forma. V3 igual a T1V1, T2V2, aí eu pulei para T4V4, T5V5, TPVP. Então, aqui nesse somatório eu omito o termo T3V3, por isso que tem esse diferente aqui. Então, V3 está sendo combinação linear dos demais vetores. Então, a gente diz que esse VK ele depende linearmente dos demais. E, com isso, a gente define a noção de linearmente dependente. Um conjunto de 2 ou mais vetores é LD, se um deles é a combinação linear dos outros. Um conjunto de um único vetor, como não tem outro, a gente diz que é LD se ele é o vetor zero. Que ele não vai gerar só o zero. Se multiplica o vetor zero por qualquer número, vai dar sempre o zero. E aí, caso contrário, se o conjunto não tem essas propriedades, a gente diz que ele é LI. Então, um conjunto ou é LI ou é LD. Ele é LD se tiver 2 ou mais vetores, se um for combinação linear dos demais, se tiver um, se ele não é vetor nulo, se ele é vetor nulo, e caso contrário, a gente diz que ele é linearmente independente. E isso aqui é a formalização dessa ideia de redundância. Voltando para cá, esses 2 vetores aqui são LIs, então eles geram um plano, esses 3 são LIs, e aqui são casos de redundância. Esses 2 vetores são LDs, eles estão uma combinação linear do outro, e esses 3 também são LDs. Esse conjunto de 3 vetores, porque um é a combinação linear dos demais. Estão redundantes aqui. Podem ser descartados, um deles, para gerar o mesmo espaço. Então, um exemplo, esse conjunto aqui de 3 vetores, ele é linearmente dependente. Por quê? Porque um pode ser expresso como combinação dos demais. Você observa que esse 5, 2, 6, 0 é igual a 1, 0, 0 mais 2 vezes esse aqui. É 1, 0, 0 mais 2 vezes o segundo. Porque 2 vezes 2, 4, mais 1, 5, 2 vezes 1, 2, 2 vezes 3, 6, 2 vezes 0, 0. Então você pode expressar esse como combinação linear dos outros dois. Mas do mesmo modo, eu posso expressar esse como combinação linear dos outros dois. O primeiro dos próximos. Esse aqui é o 5, 2, 6, uma vez 5, 2, 6, menos 2 vezes o segundo. É uma conta também fácil de fazer, 5 menos 4, 1, etc. E ainda, esse do meio pode ser escrito como combinação linear desses dois. Porque o 2, 1, 3, 0, ele é o 5, 2, 6, 0, menos 1, 0, 0, sobre 2. 5 menos 1, 4, sobre 2, 2. Depois aqui você vai subtrair 0, então vai dar 2 sobre 2, 1 e 6 sobre 2, 3. Então, enfim, ele é linearmente dependente porque um deles é a combinação linear dos demais. Na verdade, você pode pegar esse com a combinação desses dois, esse com a combinação dos dois, esse com a combinação dos dois. Já esse conjunto aqui, ele é linearmente independente. Por quê? Mas é mais difícil verificar. Porque se você tentar pegar o primeiro e expressar como combinação linear dos outros dois, S vezes o segundo mais T vezes o terceiro, você vai ter que resolver esse sistema linear aqui. 1, a primeira entrada, é igual a 0. 0 é igual a 0, 0, então dá 0 igual a 0. E assim vai para as outras equações. 0 igual a 3S, 0 igual a 2T. Mas você vê que esse sistema é impossível. Porque a primeira equação deu 1 igual a 0. Isso não tem jeito. Qualquer valor de S e T, isso não vai ter solução. Então, esse não pode ser expresso como combinação linear dos outros dois. Mas para verificar que o conjunto é li, você tem que verificar também se esse é a combinação linear desses dois e se esse é a combinação linear desses dois. Eu não fiz aqui explicitamente, você pode fazer aí uma atividade, parar o vídeo agora e tentar verificar isso, que vão dar sistemas impossíveis também. E aí você vai concluir que, de fato, esse conjunto é linearmente independente. A definição implica, em particular, que num conjunto com 2 vetores, ele vai ser LI se um não for combinação linear, se não for combinação linear dos demais. Os demais só tem mais um. Então, se um não for múltiplo do outro,
se o outro não for múltiplo do primeiro. Então, um conjunto de dois vetores é ali, se somente C, um não é múltiplo do outro. Então, sempre fica nesse caso, que essa ideia de estar na mesma direção. A gente pode pegar o espaço gerado e transladar para um vetor, e aí reescrever a equação de reta e plano, que a gente já viu, com essa nova notação. Então, esse conjunto W mais T vezes U com T e R, a gente viu que é uma reta, se U é diferente de zero, passando por W na direção U. Então, a gente pode escrever isso como W mais espaço gerado por U. É uma maneira bem sucinta de escrever isso tudo aqui, tá vendo? E, da mesma forma, você pegar dois vetores LIs, e a gente viu que isso aqui é um plano, que é o W mais T, U1 mais SU2, e você pode escrever com a notação de espaço gerado, translação do espaço gerado por U1 e U2 mais W. Isso aqui vai ser um plano se esses dois forem LIs. E aí a gente pode fazer isso também para um conjunto de P-vetores. Então você pode pegar o espaço gerado por um conjunto de P-vetores, somar um W, e aí a gente define a dimensão desse conjunto, que é o espaço transladado, espaço gerado pelos vetores transladado por um certo W, como dimensão P, se esse conjunto aqui é LI. Então o H tem dimensão, a gente diz que tem dimensão P se esse conjunto aqui é LI com P vetores, né? Em particular, você tem um ponto só, W, vai ter dimensão 0, é um ponto. Uma reta tem dimensão 1, se é LI, então é diferente de 0, o vetor. E o espaço gerado por dois pontos mais um W, a gente diz que tem dimensão 2, que é o plano. Alguns exemplos. Determina a dimensão desses conjuntos. Então, a dimensão desse conjunto, que é um espaço transladado, esse cara aqui ele não faz papel nenhum para cálculo da dimensão. Então, você tem que olhar só o espaço gerado. E aí você observa facilmente que um vetor é múltiplo do outro, né? Multiplica isso por menos 2, que dá esse. Menos 2 dá menos 2, menos 2 vezes menos 1 dá 2, menos 2 vezes 2 dá 4. Então, isso aqui tem redundância, né? Um é múltiplo do outro. Portanto, esse espaço gerado aqui é a mesma coisa que o espaço gerado por um deles. Então, isso aqui, na verdade, tem dimensão 1. Isso aqui é uma reta, apesar de ter dois vetores aqui. E esse aqui, que tem 3 vetores, qual é a dimensão do espaço gerado aqui? Novamente, você pode observar que esse aqui é a soma dos dois. 1 mais 1, 2. Segunda entrada, 0 mais 0, 0. Terceira entrada, 2 mais 3, 5. E a quarta entrada, 1 mais 0, 1. Então, esse é a soma dos outros dois. Então, esse conjunto aqui não é LI, é LD, linearmente dependente. E esses dois primeiros não são múltiplos entre si. Então, o espaço gerado por esses três vai ser igual ao espaço gerado por esses dois, que vai ter dimensão 2, é um plano. Quais são as conclusões? Tem diversos problemas que a gente apresentou aqui ao longo todo esse capítulo, que vão se resolver todos através de solução de sistema linear, de forma simples, que é o assunto do próximo capítulo. Então, como é que a gente transforma o sistema de equação cartesiana na forma paramétrica para a forma paramétrica e vice-versa, da forma paramétrica para a equação cartesiana, resolvendo o sistema? Como é que a gente determina se um conjunto de vetores é L e LD? A gente vai ver que é resolvendo o sistema linear, ou de forma mais simples ainda, é só escalonando a matriz associada. Como é que a gente determina se um vetor V pertence ao espaço gerado por um conjunto de vetores? Como é que a gente determina a dimensão do espaço gerado? E, finalmente, como é que a gente identifica geometricamente um conjunto de solução de K equações cartesianas e Rn? Todos esses problemas aqui, eles são resolvidos através da solução de sistemas lineares, cujo algoritmo vai envolver escalonar matrizes, e isso vai ser o assunto do próximo capítulo.